Então, tantos coolers e este é o i913900K e a pergunta é: você pode resfriá-lo ao ar? Bem, há um monte de coolers aqui e vamos descobrir e também vamos compará-los ou fazer uma tabela de pontuação qual é o melhor. Temos refrigeradores de ar de cerca de $20 a cerca de $150. Alguns dos mais baratos e os melhores refrigeradores de ar do mercado. Não tenho ideia do que vai acontecer e quão bem eles comparam. Então vamos começar esta longa jornada. A Best Buy e suas principais ofertas estão acontecendo agora, então confira na descrição do vídeo abaixo. Eu tenho uma configuração de bancada de teste aqui. Esta é a placa-mãe ASUS Z790 ProArt e estou usando a placa-mãe ASUS apenas porque alguns dos coolers que tenho não têm montagem LGA 1700, mas como esta placa-mãe tem orifícios LGA 1200 e 1700, posso usar ambos os resfriamentos basicamente neste um. E vamos definir o padrão para o benchmark com este cooler aqui. 360 mm IO do grupo de equipe T-Force. T-Force, se você estiver familiarizado com sua RAM, provavelmente ISSDS. E eles têm uma Sirene 360 EGD 360 EIO. E eu tenho isso configurado lá. E esta será a barra para ver se os refrigeradores de ar são melhores que um IO de 360 mm ou menos ou como funcionam. Portanto, temos uma utilização decente da CPU em rajadas de alguns minutos, depois há uma pequena pausa e depois de novo e de novo e de novo. Ele pega a média de todos eles e depois calcula a pontuação. Portanto, sabemos exatamente que quanto mais fria for nossa CPU, maior será a velocidade do clock e, portanto, melhor será o desempenho. A observação mais importante aqui na configuração da bancada de teste são os limites de potência reais PL1 e PL2. Agora a Intel de fábrica diz que a potência máxima que vai consumir é 253, então o PL2 é 253 e o PL1 é 125 watts. Mas sabemos que cada placa-mãe, quando você a encaixa, apenas a impulsiona. Se você tiver o aprimoramento multicore que temos aqui na placa ASUS ativado, ele consumirá cerca de 330 watts e, na verdade, nenhum cooler no mercado será capaz de acompanhar isso apenas porque o calor real é feito em um local tão pequeno e é difícil conseguir o resfriamento. Então, o que fiz foi definir o limite de PL1 e PL2 em 295 watts. Muito mais do que a Intel sugere que a CPU deveria estar fazendo, mas não uma quantidade tão ridícula, então, na verdade, apenas tornamos nossos testes completamente inúteis porque tudo será uma limitação térmica. Mas assim podemos ver quanto tempo ele consegue manter essa temperatura com 295 watts no máximo. 10 minutos vão e zeram isso. Além disso, mais uma coisa que quero mostrar é aqui a janela de potência do Turbo Boost que define para 128 segundos, que é o máximo, mas PL1 e PL2, como você pode ver, são 285 watts. Como você pode ver nas duas primeiras execuções, o IO está mantendo bem cerca de 91 graus. 285 watts retirados da tomada que você pode ver aqui. Podemos ver as velocidades do relógio aqui também. 5,3 e veremos quanto tempo ele pode manter isso. No momento, não estamos com limitação térmica e, se você vir um sim vermelho aqui, com limitação térmica, então estamos com limitação térmica, como se pudéssemos abrir isso. Veja agora, nada é limitação térmica. Como você pode ver, boom, aceleramos levemente a temperatura apenas por 1 minuto. Aposto que este foi um dos P-Core Sim P-Core 5 ligeiramente acelerado termicamente. Como você pode ver, as velocidades do clock estão lutando para mantê-lo em 5,3 GHz, vai para 5,2, 5,4 e assim por diante, então veremos qual é a pontuação no final dos 10 minutos. Teste concluído e podemos ver que 38.980 pontos com o IO. Como você pode ver, fizemos aceleração térmica lá, mas estou apenas olhando para as temperaturas médias exatas aqui também. 93 graus em média em 10 minutos e 16 segundos. A temperatura máxima era de 97, mas o estrangulamento térmico estava realmente acontecendo apenas 2 núcleos com este IO, o que seria de esperar que apenas alguns dos núcleos estivessem funcionando um pouco mais quentes do que o resto deles.
Desligue e vamos para a primeira área. Refrigerador de ar. A propósito, para todos os coolers estou usando a nova pasta térmica Arctic MX6 e estou usando a espátula para espalhá-la para que eu possa obter um tipo de aplicação uniforme na CPUS. Ok, temos o próximo refrigerador ligado e faremos 10 minutos nessa média. Vamos! Veja que um único teste aqui neste refrigerador de ar de 93 graus puxando 285 watts. Não somos um acelerador térmico, apenas um núcleo 5 com aceleração térmica a 96 graus. Portanto, agora a segunda execução já é um estrangulamento térmico, mas, isso é bom e quente aqui. Então, o que é esse cooler? Este é o Noctua NHU12 Acromax Black e este é um dos incríveis coolers incríveis da Noctua que é tão pequeno, mas ainda contém tanto poder de resfriamento. Mas isso tem fãs muito quietos. Estes são os ventiladores NFA12X25 e são como um dos melhores ventiladores que você pode encontrar no mundo. Tão silencioso, mas empurra tanto ar. Bem, vamos ver quais serão as pontuações finais, porque agora estamos rodando a 100 graus e, como você pode ver, as velocidades do relógio já são 5,2, não mais 5,3. Então veremos. Como você pode ver, não estamos mais puxando 285 watts, a 277 watts, então está diminuindo a potência. Então o teste está completo e podemos ver que a pontuação foi de 38.335. Como você pode ver, não há muita diferença. Somos apenas 1,65% mais lentos, então, como você pode ver, um refrigerador de ar pode realmente acompanhar o refrigerador de líquido muito bem e, se você estiver olhando para as velocidades médias do relógio durante esse período, a causa do pico no 360 foi de 5,3 e então no refrigerador de ar era 5,17, então cerca de 200 MHz mais baixo, mas ainda pontuações muito interessantes. Vamos passar para o próximo cooler Noctua. Agora este é o cooler mais poderoso da Noctua. Este é o NHD15 e esta é uma versão Chromax Black. Há também a versão prateada, mas essencialmente a mesma. Então, vamos ver se isso realmente será formado melhor do que o NHU12A. Olhando para os primeiros resultados, o NHU12A estava se saindo melhor porque já tínhamos 98 graus, o que o NHU12A não fez tanto. Portanto, esta térmica acelerou mais rápido, o que é interessante. Mas também outra coisa interessante que me fez pensar. O NHU12A tinha os tubos de calor subindo dessa maneira que no dissipador de calor subiam com o mesmo tipo de direção. Esta é a direção oposta e estou me perguntando se apenas a colocação do dissipador de calor na 13ª e 12ª geração da Intel é melhor do contrário, porque cobrirá apenas as áreas melhores onde o calor é dissipado. E outra coisa é que isso significa apenas o quão boa é a aplicação de pasta térmica ao usar alguns dos refrigeradores de ar. Eu recomendo usar uma dessas espátulas para que você possa espalhá-lo por todo o IHS, para não deixar lacunas ou lugares vazios, porque ao pressionar cada pequeno espaço que não faz um contato adequado com o dissipador de calor resultará em velocidades de clock ou temperaturas mais baixas e assim por diante. Como você pode ver, estamos consumindo 273 watts em vez de 285, como você pode ver. Ele nem conseguiu atingir 100.285 como você pode ver 284 e as velocidades de pico ou clock são 5,1 GHz lá. 5,2, 5,1 é como lutar para manter esse 5,2. Se estivermos olhando para o estrangulamento térmico aqui, muitos dos núcleos têm estrangulamento térmico neste dissipador de calor, mas os 5 e os 7 são os principais lá. Vamos dar uma olhada nas temperaturas. Obviamente, todos os núcleos estão completamente bem, eles nem atingem 90 graus, mas todos os núcleos P são bastante altos. Mas olhe para isso, embora o núcleo 0, 1 e 2 sejam bastante altos. E então os dois últimos núcleos um pouco mais altos, então talvez seja a colocação, na verdade, na matriz,
Alguns dos núcleos esquentam mais ou tiram o calor um pouco melhor. Agora, olhando para as pontuações, obtivemos 37.364 pontos, o que é, na verdade, cerca de 4% mais lento do que o IO. Agora, novamente, não há uma diferença enorme, cerca de 3,4% mais lenta que o IO 12A real. Vamos para o próximo cooler. Aqui está o que quero dizer aqui. Se você olhar para o dissipador de calor, o IHS real estava assim e eu poderia ter colocado isso em uma orientação diferente também. Mas então poderíamos ter dissipadores de calor ou tubos de calor um pouco diferentes ou colocados em alguns desses lugares que poderiam ter retirado o calor de outra maneira. Então, apenas algo para você tentar. Ok, aceleramos termicamente em cerca de 5 e 10 segundos, algo assim. Parece que este cooler pode não ser tão ruim quanto o NHD15. Esta é novamente uma torre dupla, mas tem apenas 5 tubos de calor e eles são exatamente da mesma maneira, como de lado, em vez de longos na CPU. Este cooler é chamado Noctua NHD12L. Assim, você pode obter assento circunflexo como um único ventilador que fica no meio. Então, basicamente, um cooler de fator de forma muito pequeno, mas ainda carrega 1 tonelada de energia. Ele usa as mesmas ventoinhas do primeiro cooler, o Noctua NF12A, mas elas são apenas marrons e os cantos foram raspados apenas para este cooler. Então, basicamente, eles são o mesmo tipo de refrigerador de propósito, mas a forma deles é diferente, mas eles são exatamente os mesmos. Agora, outra coisa a ter em mente é que, conforme avançamos para os refrigeradores e avançamos neste teste, você pode ver que a temperatura real na sala está um pouco mais quente. Agora é 24,9 graus. Começou como 22, então está 2 graus mais quente aqui, o que significa que todo o ar e tudo o que é empurrado para lá está 2 graus mais quente. Então, só para você saber, o 360 mm teve a maior vantagem em termos de temperatura ambiente. 270 agora 268. O NHD12L terminou e, curiosamente, obtivemos uma pontuação um pouco mais alta que o NHD15. Agora, olhando para minha aplicação de pasta térmica, acho que coloquei um pouco mais neste do que no NHD15, mas o NHD15 ainda tem bastante pasta térmica. Todo o IHS foi coberto, mas talvez precise de um pouco mais apenas por causa dos suportes de montagem e assim por diante. Mas foi um pouco mais rápido que o NHD15 e conseguimos 38.055 pontos e fomos 2,37% mais lentos. A temperatura máxima foi de 102 e a média de 99 e as velocidades do clock foram muito boas. Mais ou menos igual ao que vimos nos anteriores. Não tão alto quanto no IO, mas ainda está lá. Ok, é hora de conferir a Best Buy e suas principais ofertas que estão acontecendo agora. E eles estão mudando constantemente, então vale a pena dar uma olhada de vez em quando para ver se há novos negócios acontecendo e grandes economias a serem feitas. A propósito, se você for um membro Total Tech, receberá ofertas extras como um membro Total Tech exclusivo. Mas escolha uma categoria de seu interesse e veja quanto você pode economizar. Então, aqui estão algumas das ofertas que eu vejo que se destacam e que valem a pena conferir. Então, obviamente, as TVs, se você está procurando uma TV, há uma enorme economia de TV lá. Oh, isso é bom de 2,8 mil a 1,9. Eu sei que é caro, mas também há uma grande economia lá. Há TVs para todos os tamanhos e preços. Aqui está uma pequena dica, classificando o melhor desconto e, em seguida, você pode ver onde obterá o maior desconto. Olhe para isso, este LG OLED custa 600 libras de 1348 polegadas. Isso é absolutamente incrível. Além disso, os laptops estão em promoção e este laptop que você pode ver aqui também está em promoção e veja que este ROG Zephyrus 14 está com $550 de desconto. Essa é uma economia ridícula e um desempenho inacreditável que você pode obter para esta montaria. E se você gosta da cor branca não tem nada igual por aí. Este é absolutamente incrível, um dos meus laptops favoritos que estou usando o tempo todo. Se você ainda não viu o vídeo no canal, dê uma olhada. Mas outro laptop chave é esse Acer Predator AI, que tem processador 12700H e RTX 3060, 16GB de RAM DDR5 e 512 de armazenamento e custa menos de $1.000. Eu sei que é um laptop para jogos, mas há 1 tonelada de energia que vale a pena conferir. Há todos os tipos de desktops à venda.
Olha esse HP Oman aí com $450 de desconto. Configurações completas de PC. Se você está procurando um monitor, existe este painel IPS de 27 polegadas da Lenovo com $350 de desconto. Há monitores de orçamento e de última geração, todos os tipos de negócios, confira. Também acessórios e armazenamento. Quero dizer, este é um dos melhores aqui. Este modelo Samsung 980 de 1TB, eu sei que não é super rápido, mas unidade Gen 3, mas custa $54. Isso é simplesmente ridículo. As unidades 970 EVO Samsung são realmente muito baratas. Mesmo este T7 Shield geralmente custa cerca de $80 ou $90, algo assim. Oh, minha palavra, o modelo 980 Pro de 1TB custa $80 para NVMe 1TB super rápido. Assista ao Digital SN850X Preto, uma das unidades mais rápidas do planeta Terra por 2TB, modelo $159, $80 por 1TB. É um preço insano. Até as GPUs descontam este 3080 da Gigabyte Gaming OC apenas $836. Esse é um preço realmente muito bom para um modelo de GPU de 12 GB. As CPUs, tablets, acessórios, telefones, todos os tipos de coisas são provavelmente uma característica baixa para isso, como o sinal de nutrição HTC Angeles, e esta é a cobertura da Microsoft. Interessante. Ainda não há estrangulamento térmico e fizemos isso muito mais tarde do que qualquer um dos outros. O NHT15 deveria ter muito mais capacidade de refrigeração, 2 torres, mas ainda tem os 6 heat pipes, que é o mesmo que aqui. Mas este tem apenas uma ventoinha que estamos usando aqui, mas ela atingiu o estrangulamento térmico bem mais tarde. Então, veremos o que as pontuações reais, você sabe, mostrarão. O aquecimento é bom e quente. Eu poderia secar meu cabelo aqui. Como você pode ver, as velocidades de clock não são tão ruins. 5,1, mas caia para 5 lá. 5,5 no começo, mas depois 5,1, então está lutando para manter o 5,1, então veremos onde isso vai parar em termos de temperatura. 104 como a temperatura máxima. 266 watts puxaram um pouco menos do que 285 lá. Apenas 2 núcleos. Aceleração térmica, mas praticamente todos os núcleos P têm aceleração térmica. Ok, o U14S terminou e o que podemos ver é que na verdade obteve uma pontuação um pouco mais alta do que o NHT12O, que é realmente o que deveríamos obter, porque ele tem um desempenho térmico um pouco maior aqui. É apenas um pouco mais rápido, mas somos 2,2% mais lentos que o AIO, portanto, ainda assim, um tipo de desempenho muito impressionante neste. Agora vamos passar para os refrigeradores de ar frio profundo. Agora este cooler já tem pasta térmica pré-instalada, mas vamos removê-la apenas para tirar a pasta térmica da equação. Então, não tenho certeza se isso é melhor ou pior, então colocamos a pasta térmica do mesmo jeito. Como você pode ver novamente, este cooler de CPU tem tubos de calor percorrendo longas distâncias porque este é um dos primeiros processadores que é realmente retangular em vez de completamente quadrado. Então vamos ver como este se sai em termos de calor e como ele aguenta tudo isso. Ok, este AK400 é o mesmo, os tubos de calor percorrerão um longo caminho, como mencionei, mas ele tem 2 coolers e veremos o quão bom é esse. O que posso dizer agora é que este é um refrigerador extremamente silencioso. Tá bom, vamos lá. Ok, aquele acelerador térmico é bem rápido, mas isso é muito silencioso. Ok, estamos na metade do caminho e olhando para as frequências P-Core, na verdade estamos executando cerca de 5 GHz, que é um dos mais baixos que já vi e estamos puxando o que eram 250 watts. Sim,
Olhe para aqueles 251 watts, algo assim, então obviamente atingimos o limite térmico deste aqui rapidamente. Sim, o dissipador de calor é muito quente. Então esse carinha terminou e temos uma pontuação de 37.559. Portanto, o interessante é que ele é um pouco mais alto que o Chromax NHD 15 da Noctua. Isso apenas mostra o quão ruim foi a aplicação de pasta térmica que eu tinha ou a orientação do tubo de calor, na verdade, é tão importante aqui. Como você pode ver, este tem apenas 4 tubos de calor em comparação com os 6 mais 2 torres no Noctua, mas como ele funciona da mesma forma que a CPU, estamos obtendo pontuações um pouco melhores com esse. Embora tivéssemos velocidades de clock mais baixas, a pontuação real foi um pouco maior do que Noctua, mas estamos falando de 0,5%, o que não é realmente perceptível. Mas vamos colocar o próximo cooler para ver o que acontece. É enorme aqui, como você pode ver, uma parte enorme do dissipador de calor em comparação com o anterior, é como o dobro do tamanho do dissipador de calor, como você pode ver bum bum. Mas ele tem um ventilador anterior tinha 2 ventiladores, acho que este tem 5 tubos de calor, então um tubo de calor a mais do que o AK400. Vamos ver o quão bem este se sai. Iniciar e 0. Ok, o AK500 acabou de terminar e obtivemos uma boa pontuação, então, olhando para a pontuação, é 37.860, que é 2,87% mais lento que o AIO de 360 mm. É mais rápido que o AK400, mas curiosamente um pouco mais lento ou mais baixo que o Noctua NHD12L. O 12L na verdade tinha 2 ventiladores, então talvez tenha sido isso que o ajudou. Mas isso ainda é muito interessante. O que eu gosto sobre isso é que ele tem uma pontuação muito boa. Este é o design como se o design parecesse um grande bloco enorme de coisas, mas para ser apenas 2,9% mais lento que o AIO, é muito interessante. Vamos para a próxima, a melhor da Deepcool, que é a torre dupla AK620. Mas o problema é esse aqui agora, se não me engano tem os tubos de calor passando para o outro lado. Portanto, veremos se vemos um tipo de desempenho semelhante ao do NHD 15 da Noctua. Estou apenas tocando aqueles dissipadores de calor VRAM aqui, eles estão muito quentes, provavelmente 455060 graus, algo assim, bem quentes. Ok, então agora é o AK620 com aceleração térmica instantânea que foi interessante. Acelerado termicamente, mas depois voltou agora não é afogamento térmico e agora trocado também novamente, então foi interessante uma temperatura bastante alta ainda para a primeira execução lá, então talvez tenhamos visto o mesmo tipo de características porque os tubos de calor estão indo para o outro lado, seria melhor se eles fossem para o outro lado. Assim como um toque mais longo nos tubos de calor lá. Eu tenho que dizer que eu realmente gosto desses designs do Deepcool, apenas o ventilador é muito legal e, em seguida, apenas o tipo minimalista de um cooler de torre que é bastante poderoso. Obviamente, estamos puxando mais do que os limites da Intel para 85 limites apenas para levar cada um desses coolers ao máximo para ver como eles os resfriam e mantêm as velocidades de clock. Então agora este está em terceiro lugar aqui agora o único cooler melhor é o NSU12A, então uma pontuação muito boa para este, embora este fosse o cooler da torre do outro lado, então eu tenho a sensação de que o NHD15 tinha algum tipo de coisa interessante, talvez no final faremos isso de novo, porque agora não estou muito feliz com o desempenho daquele, porque esse deve ser muito maior, a menos que haja algum tipo de coisa física que não chega a fazer contato com eles, mas veremos o que podemos fazer sobre isso.
De qualquer forma, finalmente instalei o branco, está tudo instalado, vamos ver como ele se sai e zerá-lo. Aceleradores térmicos instantâneos. Portanto, a dupla de esportes do Arctic Freezer realmente completou e a pontuação que obtivemos foi 37.139, o que é 4,72% mais lento que o AIO de 360 mm. Agora é quase o mesmo como 0,5, 0,6% de pontuação semelhante ao que tínhamos no Noctua NHD15, então acho que teremos que fazer o NHD15 novamente aqui. Este aqui é um dos coolers mais diferentes que temos aqui, este é o cooler da Draught e este é um Dark Rock TF2. Ele tem dois ventiladores como duas torres, mas eles estão empilhados um em cima do outro, então você sopra o ar para baixo, o que provavelmente nos dará a melhor temperatura de resfriamento do VRAM porque vamos soprar o ar frio para baixo, mas vamos ver como ele faz. Ok, 10 minutos vão e 0. Estrangulamento térmico instantâneo. Primeiro execute velocidades de clock bastante altas, veremos quanto tempo isso vai durar. Olhe para este, temos 4 minutos para ir e ele roda 4,9 GHz. Caramba, isso é algumas centenas de megahertz mais baixo. $6.514 pontos, 6,3% mais lento que o AIO. Agora, embora a porcentagem não pareça tão baixa, o interessante é que estávamos usando potências muito mais baixas e isso apenas mostra que este não é um cooler tão bom quanto o que podemos ver de você conhece os iOS e alguns de os outros resfriadores de ar, embora haja 6 tubos de calor e eles funcionem da mesma forma lá dentro. Mas ainda não tão bom quanto os outros. Em seguida, Pure Rock 2FX. Boa iluminação RGB e otimização térmica instantânea. Honestamente, acho que os Be Quiet têm algum tipo de problema de montagem, muitos dos coolers têm apenas o mesmo design de 4 tubos, mas não consomem tanta potência quanto alguns dos outros coolers, por isso é interessante. Portanto, obtivemos uma pontuação deste Be Quiet Pure Rock e, como você pode ver, 36.353 e essa é realmente a pontuação mais baixa até onde você pode ver, as velocidades do clock também eram inferiores a 5 GHz em média lá no SOP e temperaturas bastante altas. Agora, o próximo cooler é interessante, este aqui é o Assassin X120R da Thermalright e na verdade é como um cooler de $19, ok, é um dos coolers mais baratos que você pode conseguir, então estou muito curioso onde isso vai deslizar neste copy de spec, então vamos mudar isso e ver como esse cooler é bom. O refrigerador está ligado, vamos ver que tipo de magia ele tem em sua bainha. O que mais fazemos 10 minutos e pronto. Ok, lá vamos nós com o acelerador térmico. Veja que faltam 56 segundos e nosso cooler de $20 ainda está mantendo o 13900K a cerca de 5 GHz apenas cai para 4,5 GHz. 4,9, mas alguns dos coolers anteriores já eram 4,9 neste ponto. Procure 5,5 no início e depois cai para 5.
5,1 alguns dos núcleos muito interessantes. Portanto, este refrigerador de $19 obteve 37.257 pontos, o que é 4,42% mais lento que o AIO em termos de pontuação. Obviamente não em termos de temperatura e quão bom é o resfriamento, mas na verdade, vendo o quão bom ele esfria os 13900K no acelerador de 10 minutos teste. Agora, isso é mais rápido do que o Arctic Freezer e os dois coolers Be Quiet que tivemos aqui, resultado muito interessante aqui. Agora, temos um cooler semelhante, o Assassin King 120C, que na verdade tem 5 tubos de calor, este tem 4, então vamos trocá-lo por 5 tubos de calor e ver qual é a diferença. A propósito, cada pasta térmica de configuração de testamento de cooler que estou usando para limpar tudo isso estará vinculada na descrição abaixo, se você quiser pegar qualquer um deles, então verifique-os lá. Assim, o Assassin King terminou e obtivemos 37.083 pontos, o que na verdade é uma pontuação mais baixa do que a versão de 4 tubos de calor, o que é muito interessante. A versão de 4 tubos de calor obteve uma pontuação 37.257, cerca de 0,6% maior que esta 37.083, mas somos 4,87% mais lentos que o AIO em termos de teste térmico de 10 minutos. Interessante que esfriou muito rápido, mas os VRMS estão quentes. O último cooler que temos aqui é o Thermal Raid Peerless Assassin 120, então esta é uma torre dupla que custa apenas $40 também e eu recomendo fortemente que você verifique todos os coolers na descrição abaixo, mas este é provavelmente o melhor custo-benefício no mundo, mas vamos ver o quão bom é agora na verdade. Esfriando isso, instale-o e veremos. Ok. Então este cooler infame, então o melhor retorno para o investimento, vamos dar uma olhada 10 minutos, vamos olhar para aquele ainda sem aceleração térmica e com aceleração térmica, de modo que demorou um pouco até chegarmos à aceleração térmica, ainda estamos pressionando 285 watts, vamos ver o quão bem isso vai fazer. Ok. Então esse bad boy acabou de dar uma olhada na pontuação 38.206, que é o quarto lugar do cooler e custa menos da metade de qualquer um dos que estão acima dele, é apenas 1,99% mais lento que o AIO, mas é muito mais barato, isso é muito interessante. Agora o que vou fazer é fora da câmera. Vou fazer o teste NHD15 novamente porque não estou muito feliz com a localização desses slots. Tudo bem. Então todos os coolers foram testados agora e é hora de olhar os resultados e tirar algum tipo de conclusão sobre o que aprendemos e algumas das coisas que não devemos fazer. Número 1, sim, o 3900K pode ser resfriado a ar, como você pode ver mesmo nos coolers mais baixos aqui, o que podemos ver no Bequire Pure Rock 2FX, é apenas 6,74% mais lento nos limites de potência de 285 watts, o que é absolutamente insano. Obviamente, estamos deixando o placa-mãe empurre-o para o máximo absoluto, então se você quiser resfriar o 3900K é possível, mas eu recomendo aderir ao valor recomendado da Intel de estoque, de modo que é 253 watts no limite de PL2 e se puxarmos os limites para baixo e testarmos tudo isso novamente, você verá uma diferença muito menor entre o melhor e o menor cooler apenas porque eles somos todos capazes de manter as velocidades de clock muito mais altas e, em seguida, não somos menos, você sabe, termicamente limitado aqui, isso está levando isso massivamente aos limites térmicos. E você sabe que este não é o teste de CPU usual ou como o teste de cooler, mas isso é apenas para mostrar que tudo bem, e se colocássemos um cooler realmente ruim na CPU-S da Intel, quão ruim é o desempenho semelhante no final, porque os CPU-S e placa-mãe são tão inteligentes que vão diminuir o clock imediatamente se não conseguirem manter se estiver termicamente, você sabe como ruim ou chegarmos ao TJ Max, ele começa a diminuir, vamos ver o que acontece e quão altos são as velocidades de clock e qual é o desempenho real da CPU.
ou do sistema real, mas como você pode ver na 13ª e 12ª geração de CPU-S Intel, o formato da CPU é realmente diferente e é por isso que há alguns tipos de complicações mais legais que vem no AM5 ainda é o mesmo que o AM4 em termos de tamanho e você conhece a forma e tudo a forma é diferente, mas o resfriamento é mais ou menos o mesmo, mas agora aqui é meio retangular, o que significa algum problemas e como você pode ver os resultados do NHD15 aqui, eu fiz isso pela segunda vez também e isso foi apenas esta manhã, quando era um novo dia, a sala está muito mais fria, alguns graus mais fria, cargas de pasta térmica. Pasta térmica certificando-se de que não haja má aplicação da pasta térmica para que tudo fique bem coberto e você possa ver que o Chromax Black é obtendo uma pontuação um pouco mais alta, como você pode ver, ainda é 37.000, não vamos atingir a marca de 38.000, não foi possível cortar essa, mas cerca de 300 pontos a mais, que é o que melhoramos cerca de 0,7%, mas você pode ver isso o AK500 e o NHD12 e um NS14S são todos melhores, mas na verdade são coolers inferiores se você colocar isso como um sistema Ryzen com socket AM4 ou socket AM5, verá que o NHD15 tem o maior tipo de capacidade térmica para resfriar coisas para baixo. E essa é a extremidade superior do cooler Noctua com torres duplas e tudo, mas aqui podemos ver que esse não é exatamente o resultado com todas as torres duplas e alguns dos coolers de ar precisam ser redesenhados e acho que Noctua estará fazendo isso com o NHD15. Ainda não ouvi nada de concreto, mas Noctua, se você tiver um novo cooler, adoraria dar uma olhada. Então, quando vemos os melhores coolers e os coolers mais baixos, na verdade agora, por causa do novo tipo de design da forma da CPU, teremos que começar a testar novamente isso e quando você vir testes online que são testados talvez na parte inferior ou como algum outro tipo de plataformas como Ryzen ou CPU-S anteriores da Intel que são realmente quadradas, então pode ser uma história um pouco diferente apenas porque as matrizes sob o IHS podem estar em um lugar diferente e os coolers podem ser utilizados ou obter o calor muito melhor do que agora. Portanto, a menos que esses coolers sejam testados com CPU-S Intel de 13ª ou 12ª geração, você sabe que levo isso com um grão de sal se você planeja resfriar ao ar um de seus 12º e 13º general. O que me leva à conclusão de que um I/O para essa CPU-S Intel de ponta é obrigatório, pois você pode ver que o Siren 360 I/O está superando qualquer um desses refrigeradores de ar aqui e isso é realmente para ver até mesmo o melhor trabalho permite onde você veja os 285 watts puxados talvez como eu não sei 30-40 segundos os IOS de 360mm são capazes de extrair todo o calor sem estrangulamento térmico, mas os refrigeradores de ar geralmente depois de 5, 6, 7, 10 segundos, algo assim, eles começam a se afogar termicamente e as frequências e a água começam a diminuir e você sabe que tudo começa a jogar. Então, como você pode ver, se estiver executando a CPU-S da Intel que funcionam como 200 watts ou mais, recomendo uma I/O. Obviamente, os mais baixos também podem ter um I/O, mas não é necessário, mas eu diria que mais de 200 watts, se virmos o Turbo Boost lá, será definitivamente um território I/O aqui apenas para obter as coisas finais e você não deseja que sua CPU funcione a 100 graus o tempo todo. Quanto mais baixa a temperatura da CPU, mais saudável é para a CPU. Se for 50 ou 75 graus, não há muita diferença se começarmos a atingir o limite muito alto, o que é ruim, mas se você mantiver a CPU realmente carregada na carga na mesma temperatura, isso não é tão ruim quanto grandes picos de temperatura que são ruins para a CPU, que é o I/O, podem realmente ajudar a esfriar. A pior coisa para uma CPU e silício é a explosão de carga muito alta e, em seguida, muito resfriamento novamente, porque os picos de temperatura podem causar rachaduras em alguns dos silícios conhecidos. É em casos muito baixos com os quais você realmente não precisa se preocupar, mas em teoria foi isso que aconteceu. Então, sim, o 13900K pode ser resfriado a ar, mas eu realmente acho que alguns dos coolers mais sofisticados aqui são para o 13700K. Eu sei que há 240 em algum lugar lá, como potência puxada, mas ainda acho que eles farão um trabalho muito melhor ao resfriar isso. Por exemplo, o Noctua NHU12A aqui, como você pode ver, é provavelmente um dos meus coolers favoritos se estamos falando de tudo bem dinheiro não é um obstáculo aqui refrigeração a ar o que é o melhor lá parece bom é compacto é preto é muito silencioso mas ainda oferece uma tonelada de desempenho, pois você pode ver o melhor refrigerador de ar aqui no grupo.
Mas então os coolers de torre dupla lá com o AK620DAC são muito bons, apenas um pouco mais lentos e o rei absoluto do orçamento, como tenho pregado em meu canal. O Thermalright Peerless Assassin 120 está bem ali no topo com AK620DAC e NHU12A. NHU12 é cerca de 3 vezes o preço desse cooler. Acho que o AK620DAC tem 2 ou um pouco mais, então é impressionante conseguir esse tipo de desempenho com um cooler de preço tão baixo. E a última coisa que quero mencionar é que a aplicação da pasta térmica realmente importa e depende de qual pasta térmica você usa, e fiquei muito feliz com esta aqui, a Arctic MX6, que é a nova pasta térmica da Arctic. É como o composto térmico de ponta, você pode obter alguns dos mais caros também, mas isso é bastante acessível. Mas um mais novo também gasta um pouco de dinheiro, talvez 10 a 15 dólares ou até 20 dólares se você conseguir o sistema de ponta. Para pegue uma pasta térmica melhor e coloque um pouco de pasta térmica lá para ter certeza de que seu cooler terá um bom contato ao redor da CPU. Eu meio que me afastei do design pontilhado da CPU e quero espalhá-lo e ter certeza de que, antes mesmo de colocar o cooler, posso ver que a pasta térmica está em toda a CPU e, quando coloquei o cooler no chão, sei que isso se espalha por toda parte e não a parte do IHS que não esteja coberta, então recomendo. Você também faz o mesmo porque, como pode ver com o Noctua Chromax, obtivemos um desempenho um pouco melhor. Não tenho certeza se isso é porque as temperaturas na sala estão um pouco mais baixas ou o aplicativo foi melhor, mas eu acho que isso realmente importa. Se você quiser construir o melhor banco para Boker Crater PC, verifique o guia de construção na descrição abaixo. Há um PC para o seu orçamento, há 4 partes de vídeo, escolha a que está mais próxima do seu orçamento e, em seguida, no vídeo, estou explicando como você pode configurar e ajustar o orçamento às suas necessidades. Definitivamente o melhor para verificar as crateras, se quiser. E se você está procurando economizar dinheiro e obter o PC com melhor desempenho, está na descrição abaixo. Muito obrigado pessoal por assistir e até breve. Tchau.